Olá, engenheiros. Meu nome é Felipe e eu serei o seu professor na aula de hoje. Hoje vamos ver perda de carga. Então, uma pequena introdução. Entre tudo que a engenharia tem envolvido, o transporte de fluido é aquele que é mais palpável no nosso dia a dia, né? Porque a gente, afinal de contas, abrimos as torneiras todos os dias, abrimos os chuveiros, né? A gente consegue ver a água escoar. Se você tem piscina, eventualmente você precisa ligar a bomba para filtrar a água da piscina. Mesmo num prédio, tem que ligar a bomba para mandar a água lá para cima, para a caixa d'água. Porém, toda vez que eu lavo, meu cachorro late. Mas assim, nesse transporte de fluidos, toda a tubulação, todo o sistema de transporte, aí tem o que a gente chama de acidentes que causam uma perda de carga. E é isso que veremos hoje. Vamos calcular a perda de carga de uma tubulação, de um tubo que é tubo liso, certo? Diâmetro constante. Vamos lá, vai anotando os dados aí. E eu vou colocar a imagem aqui. É uma tubulação que contém piezômetro, então são algumas, a gente consegue visualizar aí o volume da água nos piezômetros. E através dos dados a gente vai calcular. Deixa eu pegar todos os dados de maneira correta. Aqui. Iremos determinar a perda de carga de água limpa entre os pontos 1 e 2 de um tubo liso horizontal de diâmetro constante. E vamos utilizar 3 métodos. Então serão 3 aulas. A aula de hoje, balanço de energia mecânica. As duas próximas contemplarão ferro-impulsial e fórmula universal de Darcy. Temos como dados do problema: diâmetro interno da tubulação, 21 milímetros. Anota aí. Diâmetro nominal da tubulação, 3/4 de polegada. Não há máquinas ou acessórios entre os pontos de análise. A distância L entre os pontos de análise é de 140 centímetros. Massa de água coletada, 108,1 kg. Em um tempo de 2 minutos, 53 segundos e 89 centésimos. A temperatura da água é de 25,3 graus Celsius. No ponto 1, 80,7 centímetros de carga de pressão. Já no ponto 2, 55 centímetros. Maravilha! Anotou tudo aí? Então vamos à resolução do problema. Qual que é a fórmula do balanço de energia mecânica? Vamos lá. P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 mais H igual P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 mais perda de carga entre os pontos 1 e 2. Maravilha. Então nós queremos calcular a perda de carga da tubulação, certo? Perda de carga é o item aqui, LW entre 1 e 2. Então a gente vai fazer uma dedução matemática. Vamos isolar a nossa incógnita, né? Então isso é uma operação matemática simples, a gente deve ter visto lá em a resolução de equações, lá na 6ª, na 7ª série. Então, o que está positivo passa negativo, o que está multiplicando passa dividindo, o que está exponencial passa em raiz, etc. Certo? Vamos lá. Então, LW, né, perda de carga entre os pontos 1 e 2 é igual P1
sobre gama. Positivo passa negativo. V2 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G. Vou passar para a caneta azul que essa caneta preta está falhando. Maravilha, vamos lá, continua. Menos V2 quadrado sobre 2G. Por que menos, Felipe? Por quê? Porque aqui está positivo, passou negativo. Mais Z1, menos Z2, mais H. Quase não coube, mas coube. Maravilha. Então, se a gente notar, existe um ΔV, existe um ΔZ e existe um H. Vamos voltar à leitura do enunciado. Então, no enunciado diz o seguinte: tubulação horizontal, diâmetro constante. Maravilha, diâmetro constante. O que essa informação nos dá? Bem, se o diâmetro é constante, só o mesmo passo, né? Então, tubulação, diâmetro constante. Tubulação horizontal, diâmetro constante e não há acessórios ou acidentes entre os dois pontos de análise. Maravilha. Então, tendo isso, se o diâmetro é constante e não há nenhum tipo de máquina que está adicionando força mecânica ao fluido, significa que a velocidade é constante, a aceleração é constante. Ou seja, aqui ó, ΔV, certo? V1 menos V2 é igual a ΔV. ΔV é igual a zero. Não há máquina. Diâmetro constante. Maravilha. Tá. O que é o Z? O que é o Z na equação de balanço de energia mecânica? Z é a cota, é a altura. Mas a altura não baseada não é em relação ao solo, é em relação a um e ao outro. Entre a diferença de altura de cota entre Z1 e Z2. Por exemplo, se você for calcular um sifão, tu está calculando o Z1 ali na altura da bomba. O Z2 vai ser lá no sifão, lá no ponto mais alto aí do sifão. Então tem uma diferença de altura, certo? Porém, neste exercício, o que diz? Tubulação horizontal, ou seja, ela está aqui, ó. Z1 e Z2 está na mesma cota. Logo, portanto, o ΔZ igual a zero. Tubulação horizontal. Opa. Horizontal não vai dar certo, né? Horizontal. H. O que é H? H é altura manométrica, é trabalho de eixo, é trabalho de máquina, um impedidor mecânico, etc. Assim, pode ser qualquer coisa que esteja adicionando força ao fluido, uma altura manométrica, por exemplo. Porém, no nosso enunciado diz lá, claramente, que não há máquinas no trecho analisado. Logo, H igual a zero. Aqui, ó, já está até aqui, ó. Não há máquinas. Maravilha. Então eu vou eliminar isso aqui tudo, ó. A gente vai eliminar isso aqui tudo. É basicamente isso daqui a nossa fórmula final nesse exercício. A gente fez uma análise crítica do que o problema nos dava, né, os dados do problema, fizemos a leitura, fizemos a análise, capturamos dados,
desenvolvemos, né, deduzimos a equação de balanço de energia mecânica e chegamos a isso aqui. Se você se lembra, com certeza você se lembra, a gente já tem os dados no ponto 1, de pressão no ponto 1 e no ponto 2, que são LW entre 1 e 2. Opa, não precisa disso aqui não. 80,7 centímetros no ponto 1, menos 55 centímetros no ponto 2. Logo, a nossa perda de carga, minhas canetas estão maravilhosas. R$ 25,7 centímetros ou metros. Tá aí, é isso aí. De qualquer maneira, é sempre bom lembrar que assim, para cálculo de tubulação, para cálculo de bombas, a gente tem que sempre tentar analisar o pior cenário possível. Porque num dia ruim na indústria, a tua bomba vai ter que ser capaz de continuar produzindo. Tá? Na indústria existe algo que chamamos de gargalo industrial. É que normalmente são as áreas críticas que se pararem, toda a usina para. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um gargalo, fui em uma siderúrgica, eu trabalhei na ciaria dessa siderúrgica, então assim, ele era gargalo, a gente estava sempre na correria. O trabalho do engenheiro, de certo modo, é sempre um gargalo, porque se a gente faz algo errado, a gente pode parar toda a unidade. Né? Imagina que por conta de um cálculo errado, o dimensionamento da bomba foi ruim e a bomba não funciona. Aí tem que comprar uma nova bomba, né? Esperar chegar e instalar essa nova bomba para ver se funciona. Então assim, muita atenção, sempre muita atenção. Esse exercício é muito simples. Nenhum exercício vai nos dar, nenhum manômetro vai nos dar em centímetros já de coluna de água, então normalmente é quilograma força por centímetro quadrado, e aí a gente vai ensinar para vocês até como capturar o gama do fluido, né? No caso aqui foi a água, eu vou te passar essa tabela, é interessante, mas vamos trabalhar mais isso aí, ter mais volume, mais exercícios, com outras questões, com outras pressões, de repente PSI, sabe? Vamos caçar aí, vamos ficar fera em conversão de unidades e na análise dos problemas, que basicamente é isso que a gente precisa. Então até a próxima aula, que é Fer Whipple Cial. Falou!